Irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo a todos, os presentes aqui no templo, aqueles que nos acompanham pela web, através do YouTube. Vamos fazer a leitura do capítulo 7 do livro dos Atos dos Apóstolos, do primeiro versículo até o versículo 17. Atos dos Apóstolos, o primeiro livro após os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Vem Atos dos Apóstolos, capítulo 7. À medida que os irmãos forem encontrando, digam amém. Esperar um pouquinho até que todo mundo encontre e a gente faça uma leitura conjunta. Diz assim no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, a partir do primeiro verso: E disse o sumo sacerdote: Porventura é isto assim? E ele disse: Homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e disse-lhe: Sai da tua terra, entre a tua parentela, e dirige-te à terra que eu te mostrar. Então saiu da terra dos caldeus e habitou em Harã. E dali, depois que seu pai faleceu, Deus o trouxe para esta terra em que habitais agora. E não lhe deu nela herança, nem ainda o espaço de um pé, mas prometeu que lhe daria a posse dela, e depois dele a sua descendência, não tendo ele ainda filho. E falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra alheia, e a sujeitariam à escravidão, e a maltratariam por 400 anos, e eu julgarei a nação que os tiver escravizado, disse Deus. E depois disto sairão e me servirão neste lugar. E deu-lhe a aliança da circuncisão, e assim gerou a Isaque, e o circuncidou ao 8º dia, e Isaque a Jacó, e Jacó aos 12 patriarcas. E os patriarcas, movidos de inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele, e livrou-o de todas as suas tribulações, e deu a graça e sabedoria ante Faraó, rei do Egito, que o constituiu governador sobre o Egito e toda a sua casa. Sobreveio então a todo o país do Egito e de Canaã fome e grande tribulação, e nossos pais não achavam alimentos. Mas tendo ouvido Jacó que no Egito havia trigo, enviou ali nossos pais a primeira vez. E na segunda vez foi José conhecido por seus irmãos, e a sua linhagem foi manifesta a Faraó. E José mandou chamar seu pai, Jacó, e a toda a sua parentela, que era de 75 almas. E Jacó desceu ao Egito e morreu, ele e nossos pais. E foram transportados para Siquém e depositados na sepultura que Abraão comprara por certa soma de dinheiro aos filhos de Emor, pais de Siquém. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Essa é a palavra que será exposta agora. Perdão, pessoal, estava comissionado a orar também. Então vamos orar pela palavra, para que Deus abençoe o pastor e a ministração. Senhor nosso Deus, Deus eterno e soberano, dono de todas as coisas, viemos aqui mais uma vez adorar o Teu grande nome, render-te graça e louvor, e Te dizer, Senhor, que somos gratos por tudo que o Senhor tem feito, acima de tudo, gratos pela nossa salvação em Cristo, que foi manifesta a nós, e que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, que o Senhor possa ser mais gracioso e misericordioso conosco, e assim nessa graça eu peço que o Senhor seja mais gracioso ainda agora com o pastor José Maria, que estará lendo, explicando, expondo, aplicando a palavra do Senhor aos nossos corações. Então que o Espírito Santo o guie, o ilumine, a fim de que todos aqui saiamos edificados, aptos para glorificar o Teu nome em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos, agradecendo. Amém. Amém, queridos. Poder sentar. Obrigado, Rafael, pelo auxílio aqui na leitura e na sequência da oração. Meus queridos, esse texto de Atos, eu estava pensando que quando você vai olhar de uma perspectiva
de uma pesquisa acadêmica, seria um texto mais ou menos secundário, ele não é um texto primário. É aquele que a gente chama de citação de citação. Se você quer saber toda a narrativa desse texto, você vai para o livro de Gênesis, Gênesis 12, 15, e aí no final a gente vê a história de José no apagar das luzes do livro de Gênesis. Mas assim, eu queria, a partir da leitura que Rafael fez, eu queria situar vocês primeiramente acerca do livro de Atos, que é o texto que a gente pretende expor, né? Atos 7, 1 e 17. Quando se trata de Atos, sabendo que Atos é o único livro histórico do Novo Testamento, né? Entre todos os livros do Antigo Testamento, o único com singularidade de historicidade é Atos. Temos como escritor desse compêndio, desse livro histórico, Lucas, tido como médico também, né? Mas, afunilando melhor o texto em si, a gente vai ver a defesa de Estevão, um dos primeiros mártires da era cristã, e, de fato, ele defende a sua fé dentro dos moldes cristãos, diante do Sinédrio, que era o supremo conselho da estrutura religiosa da época, que era judaica. E a partir daí, desse contexto bem breve, eu queria ver com vocês coisas profundas que esse texto tem para mim como lição, como aplicação, como somatória na minha vida diária, na minha vida cotidiana como um todo. Mas eu queria ver com vocês, meus amados, que Deus faz a promessa, ou quem fez a promessa é fiel. Diga comigo, quem fez a promessa é fiel. Eu louvo que nós não podemos nos ater, não a nós que haveremos de receber a promessa, mas ao Senhor que de fato fez a promessa e há de executar na íntegra a promessa. Triste de mim e de você, se as promessas de Deus tivessem de se cumprir na minha vida, dependesse da minha e da tua fidelidade. E aí é isso que, no caso que o Estevão, ele expõe para aquela nata, para aquela cúpula religiosa daquela época, e que tem por muitas verdades para nós hoje. Primeiramente, eu quero mostrar a vocês que a promessa implica ter fé em um único Deus transcendente. Acompanhe comigo o verso 2, diz: Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. O verso 2, ele disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá à terra que eu lhe mostrarei. Gênesis 12 mostra o chamado de Deus para com Abraão. E observe bem as ordens que Deus deu a Abraão e que Deus muitas vezes dá a mim e a você. Sai da tua terra, da tua parentela, a terra que te mostrarei. Repita comigo: sai da sua terra, da sua parentela, a terra que te mostrarei. Escute bem, não é muito fácil sair do meio da parentela, não é muito fácil sair do meio da nossa terra, e muito menos ir para um lugar sem saber para onde vai. É uma coisa que implica de mim e você decisões. E muitas das vezes, meus amados, a nossa vida é marcada de decisões, como eu dizia a Anne ontem. E a gente tem que medir muito bem as decisões. Mas, meu amado, é muito fácil você fazer uma decisão com recurso. É muito fácil você adquirir um bem com as condições já no bolso. É muito fácil você fazer um empreendimento com tudo preparado. Eu vou fazer isso e aquilo e tudo já está pronto. Mas a dificuldade do indivíduo, do crente, do salvo, do eleito, é quando Deus diz: saia. Diz: sair como, Senhor? Para onde? Não sei. Mas a palavra é o quê? Saia.
E será se eu tenho a mesma perspectiva que tinha Abraão? Nós falamos muitas vezes em Abraão bem distante, bem remoto, mas o desafio de Abraão já morreu, mas o meu desafio é latente hoje. Quantas vezes Deus me chama e te chama para sair da parentela, para sair da terra do conforto, para sair muitas vezes da zona de conforto, e aí a dificuldade impera. Mas meus queridos, lembre-se de uma coisa, que o Deus o qual estamos crendo, proclamando, adorando nessa noite, diga, é um Deus de promessa, é um Deus de aliança, e é um Deus de cumprimento de suas promessas. Deus chama Abraão um indivíduo idólatra, um indivíduo desprovido da graça, como eu e você de fato é e foi. Mas eu quero dizer que quando Deus tem uma aliança com um eleito, quando Deus tem promessa com alguém, mesmo que nós saiamos sem saber para onde ir, a promessa se cumpre no tempo integral. E é isso que eu queria que nós pensássemos, de fato, em que Deus chama Abraão, sai da sua terra, sai da tua parentela, e te farei o quê? Te mostrarei ainda a terra. O desafio da fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. As pessoas querem ter fé apalpando. As pessoas querem fazer as coisas quando Deus olha, eu vou dar aqui o GPS, você vai ali fazer. Não. Com Deus não tem GPS. Porque quem é o GPS, quem é o guia de Israel no meio do deserto? Ele era o guia de dia e de noite. A nuvem estava de dia, a coluna à noite, e guiava o povo no deserto, como eu disse outrora, em outras preleções. Ser guiado no deserto é uma dependência totalmente de Deus, porque é um lugar inóspito, é um lugar que você pisa agora e vem um vento e todas as marcas de alguém que já passou é apagado. No deserto não tem lugar, não tem coluna A, não tem coluna B, não tem, ao ponto de referência do deserto, você tem que ter total dependência daquele que te mandou para sair da zona de conforto. E aí eu não sei quais são os seus dilemas, eu só sei quais são os meus dilemas. E em dado momento, Deus disse para mim, saia do quadrado, saia de certa forma dessa zona de conforto, dessa parentela, porque eu tenho algo além com você. Amém, amados? Mas, meu amado, quando Deus manda, não significa que as portas estão abertas, irmão Edmilson. Lembre-se de uma coisa, onde ele diz aqui, olha, disse-lhe, sai, o verso 3, sai da tua terra, da sua parentela, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Então Abraão saiu da terra dos caldeus, foi para Harã, e dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe a essa terra que vocês agora estão morando. Quando ele saiu, foi tudo flores. Quando ele saiu, foi tudo bênção. É isso? Não. Quando ele saiu e deveria sair com a família. Obrigado, irmã Edmilson. Mas saiu com a parentela. Levou o pai. E o que aconteceu? Porque a chamada de Deus não era com o pai, era com Abraão. Não era com Ló, era com Abraão e sua descendência direto. E diz o texto, meu querido, que ao sair veio morte. E quantas vezes nós achamos que nós vamos sair do quadrado, do ambiente de conforto, do ninho. E o que a gente espera é portas abertas, mas em dado momento é sentimento de morte, de tristeza, de insegurança. Não é verdade? De solidão. Como é difícil sair do meio da parentela. Como é difícil sair, de fato, do lugar de conforto e ir ao ambiente. E aí o texto deixa bem claro que a primeira coisa que Abraão se deparou foi com a morte. Mas, além disso, eu queria frisar que o que Deus tinha com Abraão
é o que Deus tem para comigo e contigo. O verso de número 5, deixa bem claro aqui, acompanhe comigo. E nela não lhe dê herança, nem sequer um espaço de um pé, mas prometi dar-lhes a posse dela. Ou seja, Deus mandou ele para uma terra, e deu quantos hectares dessa terra? Quantos quilômetros dessa terra? Quantos palmos dessa terra? Diz que não deu a ele sequer o lugar onde colocar o pé. Olha como é o mistério de Deus. Deus promete uma coisa, mas não dá aquela coisa. Meu querido, promessa para Deus é realização. Mas como a gente vai ver lá na frente, entre a promessa, a aliança, vem por fim o tempo do cumprimento de Deus. Você vê que Deus promete a Abraão, faz uma promessa a Abraão, nela não dei por herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometi dar-lhes a posse dela. Diga, prometi. Diga, Abraão não recebeu, mas Abraão tem uma promessa. Diga, eu posso até não ter recebido agora, mas eu estou debaixo de uma promessa. Todo crente eleito, ele tem uma promessa. Todo crente eleito, ele tem uma aliança. E é debaixo dessa promessa que a gente tem que ir ao deserto. É debaixo da promessa que Deus tem para mim e para você, que a gente tem que sair muitas das vezes dessa zona de conforto. E aí ele deixa bem claro, dar-lhe-ei a posse dela depois dele, e a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filho. Olha as coisas de Deus. Eu não sei se vocês entendem as complexidades de Deus, porque eu não entendo. Deus diz, vou dar a terra, mas vou dar não a Abraão em si, mas a descendência de Abraão. Qual é o tamanho da descendência de Abraão? Me digam. Nenhum filho Abraão tinha. Abraão não tinha como é que diz? Uma família numerosa. Não, Abraão nem filho legítimo tinha. Idade avançada. Mas o que é que Deus diz? Olha, embora Abraão não tivesse filho, né? Deus falou que a descendência dele seriam peregrinas em terra estrangeira, onde seria escravizada e maltratados. Escute bem, primeiramente, Deus faz uma promessa ao indivíduo velho, a esposa velha, diz, não vou dar você, mas vou dar a descendência. Dá para acreditar num negócio desse? Porque não dá para acreditar. Não, vai dar Abraão vai possuir a terra, não. Abraão não vai possuir a terra, nem um palmo, mas a descendência dele vai. E aí? Deus muitas vezes faz dessa mesma forma conosco. Ele faz uma promessa, não dá a gente, mas vou dar a sua descendência. E que descendência é essa? Ainda vai existir a descendência. Deus trabalha com o inexistente, meu irmão. Dá para entender Deus. Deus trabalha com o impossível. Deus trabalha com aquilo que não aconteceu ainda para mim e para você, mas para o tempo de Deus, para os desígnios de Deus, para a capacidade de Deus, já aconteceu. Aquilo que te angústia, aquela coisa que dói no meio do teu coração, que traz incerteza, Deus diz, já fiz, Carol. Nós estamos preocupados com uma coisa que Deus já executou, e basta só o tempo dele chegar na minha e na tua vida. Aí Deus disse, Abraão, olha, eu tenho uma promessa contigo, mas eu não vou dar a ti, eu vou dar a sua descendência. Qual era o tamanho da descendência de Abraão? 0. Aí Deus diz, farei da tua descendência semelhante à areia do mar. Alguém já disse, quer saber quem é Deus? Olhe para Israel. Quem conhece Israel é tamanho do Sergipe, o menor estado da federação. Todas as nações do Oriente Médio tentaram dizimar Israel. Até hoje está de pé. Sabe por que está de pé? Porque Deus tem uma promessa. E quando Deus tem uma promessa, quando Deus tem uma aliança, ninguém pode dizimar aquilo que é promessa de Deus, que é herança de Deus. Descanse. Você pode dizer, Senhor, eu não estou vendo promessa, Senhor, eu não estou vendo descendência, mas Deus está dizendo para mim, assim como fui com Abraão, eu serei contigo, eu tenho uma promessa e tenho uma aliança contigo, e no tempo exato, essa aliança há de se cumprir.
essa promessa há de ser cumprida na íntegra. Por quê? Porque o cumprimento não vai partir de mim e de você, mas daquele que fez a promessa. Porque quem fez a promessa é fiel. Amém, amados? E aí ele prossegue dizendo-nos, prossegue mostrando a mim e a você, onde ele diz assim, olha, a essa descendência será o quê? Peregrina, estrangeira, escravizada e maltratada. Repita comigo. Peregrina, estrangeira, escravizada e maltratada. A gente acha que as coisas de Deus é só porta aberta. Pronto, tem uma promessa, tem uma descendência. E vai ser tudo uma mil maravilha. Não, vai ser choro, vai ser lágrima, vai ser arroxo. Mas no final vai ter o cumprimento cabal daquilo que Deus tem para mim e para você. A promessa veio, o cumprimento veio, mas veio debaixo de quê? Diga comigo. De peregrinação. Foram estrangeiros, foram escravizados e foram maltratados. E aí prossegue, Deus disse ainda, castigarei a nação o qual foram escravos, depois de sairão dali, me servirão neste lugar. O verso 8, então lhe deu uma aliança da circuncisão. Diga Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, é o Deus de promessa. Diga assim, de promessa, de aliança e de cumprimento de suas promessas. Porque quem fez a promessa é fiel. Fiel para fazer e fiel para cumprir o que ele havia designado. Amém, meus queridos? E aí, se nós prosseguirmos o verso 9, nós vamos ver que Deus permite que as adversidades na vida do eleito, né? Ele permite a adversidade na vida do eleito para cumprir o seu propósito. Aí a gente vê já Estevão fazendo obscurecer a figura de Abraão e adentrando a figura de quem? De José, não é isso? Ele diz no verso 9, os patriarcas invejosos de José venderam para ser levado para o Egito, mas Deus estava com José, livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe também graça e sabedoria diante de Faraó, rei do Egito, que o constituiu sobre governador daquela nação, de toda a casa real. Depois houve fome e grande sofrimento em toda a terra do Egito, em Canaã, e seus pais não acharam o que comer. O que eu quero mostrar aqui, que Deus promete, sim promete. E a mesma promessa que Deus fez a Abraão, ela deu prosseguimento à figura do quê? Dos demais patriarcas. E aí Estevão faz evidência de José. Diz primeiramente que José teve o quê? Inveja. Será que alguém já olhou para mim, para você, com um olhar de inveja, de má vontade, de despeita, de botar gosto ruim? Não tem promessa sem invejosos perto. Não tem promessa sem alguém querer jogar terra nos teus sonhos, em querer sucumbir você diante daquilo que Deus tem para mim e para ti. E aí diz o verso 9, bem claro, meu querido, que os patriarcas invejaram de José, venderam para ser levado para o Egito. Esse venderam aqui, tornaram ele o quê? Escravo no Egito. Colocaram José o quê? Na masmorra. Colocaram José onde? Lá no calabouço, no poço. Tem gente que quer ver você talvez em evidência, mas tem gente que quer ver você, os seus sonhos onde? No calabouço. Só se invejar de José por uma coisa, porque José era tido como um sonhador. Por isso, eu abro um parênteses, não conte os seus sonhos a todos. Tem alguém que vai dizer, eu estou crendo nos seus sonhos, Júnior. Antônio, eu estou crendo. Carol, eu estou orando. Não, mas tem gente que vai dizer, não. Tem alguém que vai querer sucumbir, nos enterrar diante dos nossos sonhos. E foi da mesma forma que aconteceu com José, a inveja. Se nós atentarmos isso no verso de Gênesis capítulo 50, verso 20, nós vamos ver isso.
A gente vai ver o quanto aquele povo foi invejoso. Depois a gente vê o que? O José sendo vendido como escravo. Depois a gente vê, meu amado, aqui mesmo escravo, mesmo em terra estranha, mesmo peregrino no Egito, como a gente viu da mesma forma que aconteceu com Abraão. A gente vai ver José entrando no Egito, sendo escravo, mas quem tinha a promessa, ele amanheceu escravo, anoiteceu governador. Diz o texto sagrado assim: José, se apronta, José, tira a barba, José, porque tu vai se encontrar com o rei. Eu posso estar barbudo, desmantelado, todo esquecido lá na masmorra, mas eu quero dizer, quem tem promessa, vai chegar o momento de você se apresentar diante daquele que o qual Deus colocou, porque o texto deixa bem claro, meu amado, que Deus estava com ele. Você crê que Deus está contigo? Se Deus está contigo, você pode estar no calabouço do desespero, da tristeza, lá embaixo, sem os holofotes, mas veja que Deus estava com ele e os livrou de todas as suas aflições, concedendo-lhe graça e sabedoria diante de Faraó. Deus nos concede graça, que nós achemos graça aos olhos de muitos, sabia disso? Assim como José alcançou graça, Deus muitas vezes coloca pessoas na tua frente que acha graça. Só, pastor, estou aqui para ajudar, pastor, aqui uma bênção. Quantas as vezes eu vejo Deus realmente levantando pessoas para me ajudar, e eu vejo, a não ser a graça de Deus, como diz a própria palavra em Atos, diz que os discípulos caíram na graça do povo. E Deus, muitas das vezes, para aqueles o qual Ele tem, muitas das vezes, mas todas as vezes, aqueles o qual Ele tem uma promessa, Ele faz esse indivíduo cair na graça daqueles o qual Deus coloca diante de mim e de você. Amém? Lembre-se de uma coisa, você não está só. Ah, pastor, eu vou ter invejosos, vai. Eu vou ter alguém que vai colocar no calabouço, vai. Mas vai ter alguém que Deus vai colocar diante de você, e você vai achar graça diante dele. Você não tem graça, mas Deus fazia achar graça. Amém, amados? E José se apresentou e foi diante de Faraó, porque José de fato encontrou graça diante de Deus. Se nós analisarmos o verso, meu amado, o verso 45 de Gênesis, eu queria que nós atentássemos para esse verso. Gênesis 45, 8, é muito bonito esse verso, em que o Senhor aqui mostra que Ele é o dominador de tudo, onde Ele deixa bem claro, Gênesis 45, 8, assim não foram vocês que me mandaram para cá, e sim Deus que me fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador e toda a terra do Egito. Escute bem, não foi vocês que mandaram para cá, mas foi Deus que mandou para cá. Talvez a gente vai para um lugar estranho, para uma terra estranha, para um deserto. Foi alguém que me empurrou para o calabouço. Não, foi Deus que permitiu. Mas naquele deserto, naquele calabouço, Ele há de mudar a mim e a você, transformar a mim e a você, e você vai entender que é Deus que fez. Por isso, José em nenhum momento teve rancor dos seus irmãos. José é um exemplo de alguém que não tem sentimento de frustrações com as coisas do passado. O capítulo 50, o verso 20, acompanhe comigo. Olha a grandiosidade desse verso, onde ele diz aqui, olha, o verso 19, mas José respondeu, não tenham medo, será que eu estou no lugar de Deus? O verso 20, vocês na verdade planejaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve em vida muita gente. Aquele povo venderam José como escravo, eles lançaram mal sobre José, mas o Senhor disse, eu transformei o quê? Esse mal em bênção. Muitas vezes aquele deserto, muitas vezes aquela peregrinação dói, mas aquele tem um intuito de nos moldar e nos saber o quanto nós somos dependentes de Deus. Aquela doença, aquela porta de emprego fechado, tem um intuito. E eu não estou sabendo do desenrolar do tapete de Deus.
dos planos de Deus, do quadro que Deus está pintando. Eu só sei de uma coisa, que Ele é o Senhor da minha e da tua história. Eu lembro muito bem, moleque, minha mãe era muito habilidosa como é que diz, artesã, e ela fazia uns quadros. Eu nunca esqueço muito bem, aqueles quadros daquelas linhas, e ela ponteava por trás. Quem viu o quadro por trás diz, isso é uma coisa sem sentido. Linha amarrada no negócio todo, quando virava o quadro, aí via a beleza. Eu quero dizer, em dado momento, nós estamos assim. Nós estamos enxergando o mundo só desse ângulo, a vida só desse ângulo. Só enxergando as linhas cruzadas, os nós. Mas Deus diz, estou eu pintando um quadro. Estou eu fazendo uma coisa que você não está entendendo. E eu não estou muitas vezes entendendo. Abraão não entendia. Abraão saiu sem saber para onde ia, mas saiu. Você vai dizer, Senhor, eu não estou entendendo, Senhor, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Só sei de uma coisa, Senhor, eu estou dependendo de Ti. O grande desafio é esse. E nunca esqueça, quem fez a promessa é fiel. E vai se cumprir, porque Ele de fato é fiel no cumprimento daquilo que prometeu. E nunca esqueça, diga, o meu Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, é um Deus de promessa, de aliança e de cumprimento daquilo que prometeu. Quer prova disso? Acompanhe comigo o verso 17. Vamos ver o que um desfecho em parte dessa história, porque não fecha aqui. Mas se você se ater, o verso 17 diz: e quando já estava próximo o tempo que Deus cumprira a promessa feita a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Repita comigo. Já estava próximo o tempo em que Deus cumprira a promessa. Deus, diga, vai chegar um tempo do cumprimento da promessa de Deus. Deus não simplesmente promete, mas Deus, no tempo exato, Deus cumpre aquilo que prometeu. E a maior de todas as promessas que nós temos, e a única e suficiente promessa, é de que um dia o Senhor virá buscar um povo redimido, eleito. Essa é a promessa que deve permear a minha e a tua vida. Por fim, meus amados, eu encerro tendo como aplicação esse verso de 2 Timóteo 2,13. Diga comigo, se formos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Diga, Deus vai cumprir, não porque eu sou fiel, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para com a sua própria palavra. Deus empenhorou sua palavra, não com Rafael, não com Carol, não com Júnior, com Célia. O empenho dele é com Ele mesmo. Deus não tem ninguém igual a fazer. Você sabia como é que se fazia uma aliança? Se fazia uma aliança com duas partes, e geralmente partes iguais. Deus, quando fez uma aliança, Ele não teve, eu vou jurar por alguém maior do que eu. Aí procurou para, cadê o maior? Porque Ele não podia fazer assim. Ele tinha que fazer o quê? Assim, porque ninguém estava acima dele. E que é que diz o texto sagrado? Que quando Deus fez a aliança, Ele jurou o quê? A si mesmo. Sabe por que Deus vai cumprir? Porque o juramento é com Ele. Se dependesse da minha fidelidade, da de Abraão, foi falho, a de Moisés foi falho, de Davi foi falho, mas a gente vê Deus sendo fiel. Que Deus nos abençoe, que nós verdadeiramente entendamos que o Deus que nos chamou é um Deus que é capaz de cumprir, porque Ele é fiel. Vocês creem nisso? Vocês creem que Ele é o Deus de aliança, que Ele é um Deus de promessa, que Ele é o Deus que promete
E promessa de Deus é cumprimento na certa. Basta simplesmente o quê? O tempo dele. Que Deus nos faça descansar em meu deserto, em meu chamado dele, a sair das quatro paredes. Dizer, Senhor, eu não estou entendendo. Mas Deus não chamou ao entendimento, mas Deus nos chamou à obediência. Diga, Deus não me chamou para entender, mas Deus me chamou para o quê? Para quem é que quer obedecer? Não é fácil obedecer, mas promessas só se cumprem daquele que entende que não é, mas que Deus faz. Eu não estou entendendo, Ele não mandou entender, Ele mandou obedecer. Amém, meus queridos? Eu encerro só dizer uma coisa aqui a vocês. Quando Deus me mandou ao Congo, eu não tinha nada, e de fato a igreja não tinha. Se eu soubesse que fosse tão fácil assim, eu já teria ido antes, irmão Antônio. Só que tem que ter o tempo de Deus. Tem luta? Tem, mas o quanto Deus tem feito coisas naquele lugar. E eu tenho, vocês, quem foi no último culto na segunda-feira? Vocês viram? Não, sinceramente, seja sincero, vocês não viram o quanto Deus é tremendo? Ah, pastor, aquele povo ali, eu tinha 40 cadeiras da igreja, tinha 30 nós locamos, e tinha, vamos supor, umas 30 ou 40 da escola, da creche. Ah, aquele povo for ali, atrás daquela cesta básica. Olha, nós ganhamos 60 cestas básicas, distribuímos em torno de 30. Mas sabe quantas pessoas tinha ali? Tinha em torno de 120 a 130 pessoas. Isso significa que em torno de 100 pessoas dali foram ali, não atrás de cesta, foram ouvir a palavra do Deus tremendo. Pessoas foram à frente, chorando, dizendo o qual queria reconhecer a sua insignificância. E eu fico louvando ao Senhor o quanto Deus é tremendo. E meu amado, tivemos aqueles 4 dias ali. Quem esteve conosco viu o quanto Deus foi tremendo. Não faltou nada. Não faltou nada. Pastor Sérgio testemunhava, dizia, irmão Cícero, olha, uma igreja com 40 pessoas da dele, só umas 3 veio. 5.000 de inscrição. Mas Deus mandou de pessoas não crentes, cerca de 7 a 8 mil reais. Está mostrando que a obra não depende de Zé Maria, de Cristina, de Júnior. Depende do Deus que fez a promessa. Se Deus mandou você ir a um lugar, Ele vai fazer o milagre acontecer, porque Ele é Senhor. Amém, amados? E aí eu louvo ao Senhor, porque eu tenho visto muitas lutas. Eu tenho visto muitos embates. Vocês sabem muito bem que faz 2 anos que eu disse, olha, se Deus me tiver condições, eu vou fazer o curso de psicologia. Ia para Santa Luzia na sexta e mostrava aos meus meninos, olha, está vendo essa universidade daqui? Eu ainda vou entrar aqui para fazer, como é que diz? O meu curso de psicologia, que era um sonho. A dificuldade vieram e estão vindo. Mas eu tenho visto Deus agir. Quando eu fui fazer as contas da minha mensalidade, esquecendo xerox, livro, combustível e tantas outras coisas que se tem na vida de um estudante, eu estava vendo que eu só estou com um déficit de R$81. Mas quem espera, tem que ter R$565, pode-se dizer que já está bem caminhado, né, irmão Antônio? E aí eu quero dizer uma coisa a você, não deixe que os seus sonhos morram. Amém? Alguém tentou matar os sonhos de José, colocar no calabouço, vender, distanciar, não é isso? Ou não? Mas quem tem sonho, os sonhos de Deus, quem tem promessa de Deus, quem tem aliança com Deus,
o Satanás se levantará, invejoso se levantará, o inferno se levantará, deserto se levantará, mas aqueles que acreditam, não aqueles que entendem, mas aqueles que obedecem, a qual Deus chamou, vocês vão ver Deus fazendo o impossível, porque o meu Deus, o teu Deus, é o Deus do impossível. Amém? Encerro dizendo, vai se cumprir, diga, vai se cumprir, não porque eu sou bom, não porque eu sou perfeito, mas porque Ele é fiel e fiel para com Ele mesmo. Se coloque de pé, por favor. Queria que Carol, por favor.